Que a paz de Cristo Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém? Eu quero trazer para meditação em Salmos capítulo 74, versículo 10, que diz: Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio e consome-os. O salmista pergunta ao Senhor: até quando? Até quando nos afrontará o adversário? E ainda faz a pergunta: blasfemará o inimigo teu nome para sempre? Porque te retiras a tua mão, a saber, a tua destra, a sua mão direita? Tira de dentro do teu seio e consome-os. O salmista está pedindo: olha, acaba com eles, consome eles, destrói os nossos inimigos, destrói os teus inimigos, Senhor, porque eles blasfemam o teu nome, estão queimando os lugares santos. Até quando o Senhor permitirá isso? E aí é onde o Senhor começou a falar no meu coração. E ainda está falando. Por que Deus permite, sabe, algumas coisas? Blasfemas. Por que nós vemos às vezes pessoas blasfemarem o nome do Senhor? Sabe, zombarem de Deus, do nome santo de Deus. E por que Deus não vem com juízo? E a resposta que eu posso dar é que Deus é longânimo. Ele é tardio no irar-se. Ele dá tempo de arrependimento. Ele é longânimo. Porque de repente haja arrependimento. De repente essa vida, ela possa se arrepender. Porque Deus quer derramar da misericórdia. Porque nós, todos nós, um dia fomos inimigos de Deus. Alguns, foram perdoados de muitos pecados. Outros viveram uma vida um pouco mais correta e foram menos pecados, mas todos nós pecamos. E o maior pecado que nós temos é não ter Jesus, não receber Jesus como nosso Senhor. Porque o Senhor, Deus Pai, enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele enviou o Filho dele para que nós o recebamos. Mas muitos o rejeitaram, muitos o rejeitam. E Deus nos dá tempo. Deus dá tempo de arrependimento. Ele é longânimo. Aqui nós vemos, o salmista pedir para que consuma, Senhor, consuma os nossos adversários, acaba com eles. E ainda não era o tempo de Deus consumi-los, de Deus acabar com eles. Tudo tem um tempo. E eu quero falar sobre tempo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Somente o Pai eterno, somente Deus Pai, Criador dos céus e da terra, sabe o dia que Jesus voltará. E Ele voltará a essa terra para buscar a igreja dele. E sim, a igreja dele não tem uma denominação. São aqueles que verdadeiramente seguem os caminhos do Senhor, que vão após Ele. Seguem, pegam a cruz e seguem a Jesus. Nós somos a igreja do Senhor. Mas ainda há ovelhas que estão perdidas. Por isso Cristo ainda não voltou, por isso o Pai eterno ainda não mandou o Filho voltar para buscar a igreja, porque ainda existem ovelhas que pertencem a Ele, que estão perdidas nesse mundo. E Ele quer resgatar. Se você chegou a esse devocional e não está na presença de Deus ou não conhece ao Senhor, saiba que Ele te ama e que Ele está sendo longânimo, tardio em irar-se,
para que você o conheça. Provai e vede que Deus é bom. Conheça o Senhor. Quando nós conhecemos, damos essa oportunidade, que não é uma oportunidade que nós damos a Deus, mas que nós recebemos do Senhor. Faça um teste. Faça um teste. Conheça o Senhor. Provai do Senhor. Provai e vede como Deus é bom. Provai da graça, da misericórdia dele. Provai do amor dele. Se arrependa das escolhas erradas. Talvez por blasfêmias, coisas que você falou de Deus, maldizendo o nome do Senhor. Se arrependa. Se volte para Ele, porque se Ele me deu essa palavra hoje é porque vai chegar alguém que precisa ouvir essa palavra. Sabe, tem palavras que são tão fáceis de dizer e tem umas que são um pouquinho mais complicadas. Ela é uma palavra de amor. Eu acho que não tem outra definição. Porque mesmo nós sendo, quando estamos no pecado, quando não temos Cristo Jesus, mesmo nós sendo pecadores, inimigos de Deus, o Senhor nos amou e nos ama. E Ele tem te esperado. O Senhor, Ele vai ao teu encontro. Ele te atrai com laços de amor. Deus, Ele espera com paciência que haja arrependimento em nosso coração. Ele espera com paciência, mas se não houver arrependimento, haverá um dia que já foi determinado por Deus Pai, desde a criação do mundo. Esse dia que Ele vai julgar toda a terra. E tudo nós daremos conta. Estará diante de Deus. Nós que estamos em Cristo podemos descansar, confiando no amor de Deus, porque Jesus levou sobre Ele a nossa culpa. A culpa que era nossa foi retirada de cima de nós. Se você não está nos caminhos do Senhor, saiba que Deus, Ele é longânimo e Ele chama hoje para que você se arrependa. Porque nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Eu lembro que uma vez, em 2015, já de tantas idas e vindas, de estar em cima do muro, de ir para a igreja, de não ir, e naquele dia eu declarei para o Senhor, porque eu estava ali rendida, pelo menos eu achava, né? Enganoso é o coração do homem. E eu declarei para Deus, Senhor, eu amo e eu nunca me afastarei da tua presença. Eu quero estar na tua presença, eu quero permanecer na tua presença, como é bom estar na tua presença. E naquele dia uma jovem, no final do culto, ela não sabe que eu fiz essa oração a Deus, eu fiz aqui, na mente. E fiz de coração, sabe? Para Deus. Mas Deus sabia do meu amanhã. E com a graça dele, Ele me perdoou. Porque aquela menina virou para mim e falou, olha, Deus me deu uma palavra para você não sair da presença dele. Porque se você sair, certamente morrerá. E eu saí. Eu falei para ela naquele dia, era impossível. Hoje mesmo eu estava declarando para Deus que jamais sairia da presença dele. E eu saí. Daquele jeito que a gente não percebe, sabe? Deixando de ir num culto, deixando de orar um dia, buscando um pouquinho menos outro dia. E aí a luzinha vai ficando mais fraca. E quando a gente vê, a gente está fora de novo. E chegou o dia
que Deus estava dizendo que se eu o deixasse, certamente morreria. Eu tenho esse testemunho aqui no meu canal. E aquele dia eu vi uma operação de milagre e maravilha da parte de Deus na minha vida. Nós estávamos em um avião, pegamos uma formação de ciclone e só quem estava naquele avião sabe verdadeiramente sabe, se não fosse Deus, ali era a morte. Havia aquele silêncio que os outros falam da morte. E eu roguei ao Pai pela misericórdia dele. Eu roguei ao Senhor pela graça e a misericórdia dele. E o Espírito Santo de Deus me lembrou dessa palavra. E me lembrou da mensagem. Eu não sabia que era uma formação de ciclone. Eu estava passando por uma turbulência muito grande. Mas não podia nem imaginar que era uma formação de ciclone. E o Senhor me lembrou da passagem que ele acalma o mar e o vento. E eu roguei ao Pai. E eu pedi ao Senhor Jesus que ele acalmasse a tempestade, o mar e o vento, que ele guiasse o piloto a tomar as melhores decisões, porque tinha momentos que parecia que, não sei se a gente entrava em bolsões de ar, eu não sei os termos, mas o avião literalmente parecia que desligava, ele fazia assim, sabe, como se estivesse caindo. Mas Deus, na infinita graça e amor e misericórdia, me deu ali uma nova chance. E eu voltei para a presença de Deus. Sabe, existe uma guerra no mundo espiritual pela tua vida. O inimigo, ele já está condenado, ele já foi condenado. E ele não está satisfeito. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele para a condenação. O lago de fogo, ele não foi feito para nós, ele foi feito para os anjos que caíram com Satanás. Mas o inimigo sabe da condenação dele e tem raiva e quer tragar o máximo de vidas. Mas o Senhor nos enviou o próprio Filho dele por amor. Porque nós pecamos, o preço do pecado é a morte. Então nós já estaríamos sentenciados à morte, estávamos sentenciados à morte por ter pecado. Mas o Senhor enviou o Filho dele, o Filho amado, o Filho único, porque ele te amou, porque ele tinha um plano de redenção que nenhum outro poderia cumprir a não ser o Filho dele. Que você possa hoje, se voltar para o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ministre mais a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Se você puder e quiser, feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por tudo, pelo teu plano de redenção, por enviar o teu Filho amado, por ter tanta paciência conosco, ser longânimo, tardio em irar. Senhor, obrigada pelo teu amor, que nós possamos descansar e confiar, porque não há condenação para aqueles que estão em ti, Senhor. E as ovelhinhas que estão perdidas, que ainda estão no pecado, que ainda não encontraram a ti, que ainda estão sendo vendadas, confundidas, o inimigo, que é o mentiroso, e tenta confundir e enganar a muitos.
esses que ainda estão, Senhor, sendo enganados pelo mal, pelo maligno. Que o Senhor possa abrir os olhos deles para que vejam. Que o Teu Espírito Santo convença cada coração. Traga para a Tua presença, Senhor, as Tuas ovelhinhas que são Tuas. Porque o Senhor vai à busca da Sua ovelhinha. O Senhor nos ama. Assim como o Senhor buscou cada um que está na Tua presença hoje, o Senhor tem buscado aqueles que estão fora, mas que são do Senhor, pertencem a Ti, porque o Senhor os predestinou desde a fundação do mundo. São Teus filhos. Que eles possam, Senhor Deus, hoje receber a Tua palavra com alegria e receber o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Não rejeite a voz de Deus. Não era o Senhor que queria que eu morresse. O Senhor estava me cercando de proteção. Mas uma vez que eu o deixei mais uma vez, o inimigo teve a legalidade que ele queria, porque eu não estava debaixo da proteção de Deus, porque eu abri mão. Porque eu dei autoridade ao maligno, uma vez que deixei ao Senhor para poder tocar na minha vida. Nós nunca sabemos o nosso dia de amanhã. Deus sabia, e eu sei que se não fosse a graça e misericórdia de Deus, eu tinha partido, eu não estava aqui. O inimigo teria roubado a minha vida. Mas Deus me deu mais uma oportunidade. E o Senhor te dá a oportunidade de você se arrepender e estar com Ele. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E nada nesse mundo pode mudar o amor de Deus por nós. Mas nós temos recebido esse amor. Nós temos aceitado esse amor. Que você possa se voltar para Deus e seguir após Ele. Em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.